queria saber do princípio da tua carreira, qual foi a tua relação com games, como que isso surgiu, como que tu começou a jogar? Então, eu comecei a jogar, assim, minha primeira experiência mesmo, ela foi através do meu padrasto, que na época ele vendeu um PS2 que ele tinha pra minha mãe. E aí, exato, vendeu. Sempre coloco essa ênfase nesse vendeu. Gente, assim, desculpa, mas... Teu padrasto vendeu pra tua mãe. Vendeu. Exato. Ok. Minha mãe queria comprar um videogame pra mim, ela entrou nessa, porque ela falou, não, porque eu acho que você vai curtir, não sei o que lá, Street Fighter. Eu falei, beleza. Adoro um novo hobby. Okay. E aí ela trouxe, de fato, esse PS2 pra casa. Eu fiquei viciada em Street Fighter e mais alguns jogos daquela época. E também, assim, isso foi, desculpa dar essa denunciada de idade, mas isso foi em 2010. Assim, eu tinha 8 anos de idade. No caso, denunciar de idade, ao contrário, no Exato, caso, né? pros outros, pra vocês não se sentirem velhos, assim, porque eu peguei o PS2 quando eu tava quase pra lançar o PS4 e foi uma coisa que mudou minha vida na época, sabe? Foi revolucionário, achei sensacional, não saía da frente da TV por anos. E aí eu lembro que teve um momento que me afastou um pouquinho de videogame e eu fui voltar só um pouquinho mais velha, ali mais pro fim da minha adolescência, que foi quando o meu pai, ele chegou em casa. Eu acho que aí, desculpa, eu vou ter que jogar essa. Meu pai, eu acho que talvez por ciúmes, vamos lembrar dessa fofoca, né? Que o PS2 era do meu padrasto. Sim. Ele pegou, chegou lá, viu todos os meus jogos e falou, olha, não quero que você jogue isso aqui, que é muito violento pra você. Ok. E aí, passou uns 6 meses, ele tinha falado pra mim na época que não, quando você estiver pronta pra jogar contra... Madura? Exato, quando você estiver madura, eu devolvo esses jogos pra você. Ok. Aí, passou 6 meses e falei, pai, estou pronta, é minha hora, eu posso jogar Call of Duty agora. E aí ele, não, eu dei os seus jogos violentos, alguns eu dei pros amigos meus, ainda tem uns outros aqui, aí você pode pegar o que sobrou. E eu, quê? O quê? Então, qualquer pessoa que for reclamar da minha carteirinha gamer pode colocar a culpa no meu pai. Justo, né? Justo. Enfim, nessa época eu comecei a me aproximar um pouquinho mais dessa área. E muitos anos depois, ali na época de escola mesmo, eu criei um pouco mais de contato, mais com jogos competitivos, principalmente esportes, que era a área que estava dominando ali o meu círculo social na época. O pessoal jogava bastante, eu tinha uns 13, 14 anos de idade, o pessoal jogava bastante LoL, CS, Minecraft também. Sim. E isso me influenciou muito a tentar comprar meu primeiro PC. E a partir daí as coisas começaram a se desenrolar melhor. Eu passei muitos anos jogando só jogos competitivos e aí minha bateria social acabou. Então eu realmente entrei pro single player e aí as coisas foram acontecendo com o passar dos anos, mas isso começou, assim, esse movimento de começar a trabalhar com isso de fato, transformar isso numa profissão, principalmente fazendo live, começou ali por 2018, quando eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. Entendi. Então tu foi atrás de um PC, tu citaste vários jogos de PC aí, no final das contas tu não ficou nem com o pai nem com o padrasto, vocês vão longe, eu vou ter o meu próprio PC, eu vou comprar o meu PC. Vou resolver a minha vida do meu jeito, eu que me coordeno, e daí a partir daí vou fazer lives. Da onde veio a inspiração de fazer lives? Olha, veio de algumas amigas minhas que gostavam, amigas que eu conheci jogando, que já faziam lives, e também, na época, eu simplesmente sentia que eu queria transformar isso num trabalho de alguma forma, mas eu também queria que fosse uma coisa meio hobby. Eu queria transformar num trabalho, mas ao mesmo tempo eu não tinha muita expectativa nisso. Pensei, vou fazer um negocinho ali, um negocinho aqui, vou fazer uma artezinha pra colocar na minha stream e tudo mais, mas eu não vou levar isso muito a sério, porque em algum momento eu vou trabalhar com outras coisas, tudo mais, vai ser uma coisa mais... de hobby. É um hobby. E aí acabou dando certo, né? Aí o negócio acabou virando e demorou alguns anos pra virar ainda, mas no geral essa inspiração de fazer live veio das minhas amigas e também porque eu queria passar um tempo socializando, assim, com outras pessoas. Eu não me dava muito bem com o pessoal da escola na época, então eu queria ter um outro círculo social e as lives serviram muito, muito pra isso. Interessante, como é que me explica melhor como é que funciona essa questão de círculo social. Duas coisas, como que foi que se criou esse novo círculo social e a segunda parte, como é que o pessoal da escola começou a ver isso? Nossa, era complexo, porque assim, na escola eu tinha alguns amigos e alguns deles somos amigos até hoje, tenho ali uma boa proximidade, mas tem muita gente que quando eu comecei a trabalhar com isso, meio que dava uma zoada, ou era época de ensino médio, sabe? Sim. Então, qualquer motivo possível vai ser uma coisa para as pessoas usarem contra você, sabe? Claro. É adolescente, gosta de treta e tudo mais. Então, na época de escola, isso foi um pouco complexo, porque tinha um lado das pessoas que estavam tipo, nossa, tô adorando o que você tá fazendo, muito legal. Tinha um lado que falava, nossa, isso é ridículo. E tinha um outro que falava, me divulga no seu Instagram. Então, assim, era uma coisa meio esquisita, eu também faltava demais.
E isso... As aulas? Faltava muito as aulas. Por quê? Porque chegou uma hora que, quando a coisa começou... Não tô influenciando ninguém, tá? Queria só jogar isso aqui. Crianças, saiam da sala agora. Não saiam da sala. Não, saiam da sala. Saiam da sala, mas não saiam da sala de aula. Ah, tá. Eu lembro que na época, eu comecei a focar nisso e também, tipo, tava com outras coisas acontecendo na minha vida e eu acabei faltando muito à escola naquele ano, que simplesmente eu fui faltando. Assim, e a minha família meio que permitiu, por causa de tudo que tava rolando, também tava indo, de certa forma, bem nas lives. E aí eu lembro que em 2018 eu fui trabalhar na minha primeira BGS. Tá. E nessa primeira BGS eu trabalhei como... Foi a primeira vez que eu trabalhei com um veículo de jornalismo, que me deu um calotaço. Assim, não era Legal. Exato, eram experiências incríveis, sabe? Para um primeiro trabalho. Sim. Eu fui fazer algumas entrevistas para eles, eu perdi esses materiais, a imensa maioria deles. Tem uma entrevista que eu fiz com o Fallen, que eu acho que... que ainda tá disponível, mas eu tenho que procurar, muito, muito longe. Mas foi uma entrevista que eu fiz, assim, nessa primeira BGS. BGS é dia de semana, né? Seu quarta a domingo. E essa quarta, sexta-feira, naquele contexto, era uma semana de provas. E aí eu fui com Deus, aí eu repeti de ano. Sério? Sério. Em qual série? No segundo ano do ensino médio. Segundo ano do ensino médio. E assim, isso me dói bastante, porque se eu tivesse passado, eu teria tido formatura, porque depois eu acabei fazendo o terceiro ano do ensino médio em 2020, quando começou a pandemia. Então não tive formatura, não tive terceiro ano, não teve aquele ritual ali de, nossa, que saudade dos meus amigos, nosso último dia juntos. Assim, o nosso último dia juntos, a gente nem sabia que era o último, sabe? Olha, eu não passei por pandemia e pra mim foi exatamente assim. Acabou lá, um abraço, tchau. Um abraço. Eu não tive formatura, não tive nada. Assim, foi uma parte do processo que, se eu pudesse voltar atrás e fazer diferente, teria feito. Mas essa questão muito do círculo social em si, é que eu acho que eu também me sentia muito limitada por eu viver numa cidade pequena. Eu queria conhecer algumas outras pessoas, queria expandir isso um pouco mais, queria ter amigos diferentes que não fossem os amigos da escola. E eu acho que essa parte foi a melhor pra mim no começo das lives. Porque eu realmente consegui manter um contato muito legal com outras pessoas que foram surgindo na live, outros streamers também, e, enfim, grupos de Discord do bem, que viramos amigos e tudo mais. Então foi uma época muito boa na minha vida para dar uma rejuvenescida, assim, nesses termos de círculo social, porque eu acho isso muito importante, as pessoas que a gente tem ao nosso redor, e eu não estava satisfeita com isso de maneira alguma, não era um ambiente que me sentia bem, e de repente as coisas mudaram, ficaram muito melhores, eu inclusive troquei de escola, e aí as coisas ficaram muito, muito melhores, e aí a pandemia começou, infelizmente, mas, enfim, no geral, as coisas foram para um caminho bom. Ah, que legal. As lives que tu fazia de alguns jogos específicos? Eu gostava de jogos... qual o jogo que tu acha que te alavancou ou era só a questão de fazer a live? Então, eu acho que pra mim era mais a questão de fazer a live mesmo, porque eu mesma nunca joguei muito bem. Os jogos que eu jogava, eu nunca joguei muito bem. Hoje, quando eu foco em uma coisinha ou outra ali, principalmente quando é uma coisa single player, eu consigo me dedicar um pouco mais. Mas na época eu fazia live de CS e fazia muita live de Overwatch. A primeira live que eu fiz foi de Overwatch. Fazia live de PUBG também e de LoL. Então, realmente, era uma coisa muito focada no meio competitivo. Sim. Mas o que eu senti que realmente foi um momento de virada pra mim, foi quando eu comecei a fazer live de jogos que eram os jogos single player. Porque, de fato, eu não jogo muito bem, então não tem por que assistir minha live por uma questão de gameplay. Sim. Você pode assistir minha live por uma questão de, você gosta da minha personalidade ou algo do tipo, tô te entretendo de alguma forma, legal. Okay. Mas assim, se você estiver aqui pela gameplay, eu sinto muitíssimo. E aí, quando eu troquei pra jogos single player, eu acho que também muitas outras coisas nessa mesma época estavam acontecendo que favoreceu essa movimentação, como a minha entrada na Xbox. E aí eu consegui me conectar com esse público não só através das lives, mas também do meu trabalho fora das lives. Então, como eu estava trabalhando como uma fabricante de consoles, eu estava fazendo lives dos jogos dessa fabricante de consoles. Então, esse foi um momento que as coisas deram um pouquinho mais certo. Sabe que o algoritmo tá de olho em ti, né? E se tu não curtir, compartilhar, comentar, ele vai começar a achar que você gosta de conteúdos ruins e vai te recomendar uns vídeos bem duvidosos. Então é melhor ir lá e assistir o vídeo inteiro, só pra garantir.